venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. E obrigado por estar aqui conosco. Meu nome é Evaldo Vicente. Nós temos hoje aqui, mais uma vez, um convidado especial, pastor Edgar Nunes. É um grande prazer. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Já estivemos juntos aqui no programa anterior, não é? Sim, já estivemos, sim. Mas hoje nós vamos estudar um outro assunto muito interessante na Bíblia. Buscar respostas na Bíblia para a questão da salvação. Porque, veja, muitas pessoas dizem assim, eu sou um bom cidadão, eu sou um cidadão que paga os seus impostos, eu trabalho honestamente, eu não desvio dinheiro, eu não roubo de ninguém, eu cuido da minha família, eu respeito os meus vizinhos, respeito os meus colegas de trabalho. Eu não vejo do que eu preciso ser salvo. Do que eu preciso ser salvo? Por que falam de salvação, salvação, salvação? Do que eu preciso ser salvo? Nós estamos a falar da nossa salvação perante Deus. E precisamos ser salvos dos nossos pecados. Eu diria que o plano de salvação, que é um tema maravilhoso nas Sagradas Escrituras, está dividido em 3 fases. O primeiro passo, ou a primeira fase, é a fase em que nós encontramos perdão. Nós reconhecemos as nossas faltas, arrependemos-nos e então, pedindo a Jesus que nos perdoe os nossos pecados, nós recebemos o perdão do pecado. Mas ao recebermos o perdão do pecado, a presença do pecado e o poder do pecado ainda permanece dentro de nós. E a segunda fase, através do Espírito Santo, vamos ganhando vitória sobre o pecado. É a fase em que o poder do pecado nas nossas vidas começa a diminuir e nós começamos a refletir cada vez mais o caráter de Deus. E a fase final é quando o pecado irá ser permanentemente removido das nossas naturezas e do mundo em si. E então a salvação, perdão, poder sobre o pecado e, finalmente, vitória sobre a presença do pecado. Não haverá nem mais sofrimento, nem mais morte e o pecado irá ser removido para sempre. Muito obrigado. Essa é uma apresentação sumária, assim, mas muito interessante, não é? Porque realmente são essas 3 fases e eu acho que isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente for vendo os textos bíblicos. Mas são 3 fases, parte do plano da salvação. E Deus quer que eu e você experimentamos o plano completo. Né? Experimentemos o plano completo, desde o começo até o final. Tudo começa quando Deus criou o homem. Eu creio assim. Eu queria ler aqui Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente vê que tudo começa... Esse plano da salvação ele foi gerado, na verdade, porque Deus, em primeiro lugar, criou o homem e a mulher com todo carinho, com todo amor. Ele planejou criar o ser humano para habitar esse planeta. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Nós falamos num programa anterior, aqui numa discussão que tivemos, que houve um elemento, então, que veio e distorceu isso, que foi o pecado. E assim que isso surgiu, ou muito antes de que isso surgiu, Deus planejou a salvação, mas começou a colocar em prática uma vez que o pecado entrou aqui no mundo. Né? Precisamente. No Jardim do Éden, Adão e Eva foram, por assim dizer, foram guiados por Satanás, foram enganados por Satanás, precisamente, e foram levados a cometer o pecado que gerou a separação entre eles e Deus. E então, imediatamente, Deus começou a iniciar o plano da salvação. Esse mesmo amor que fez com que Deus criasse o ser humano para povoar a terra, para dominar a terra, criou a vegetação com esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, foi o que motivou Deus a também salvar o ser humano. E a Bíblia confirma isso aqui em 1 João. Vamos agora quase ao final da Bíblia aqui. 1 João, capítulo 4, versos 8 e 9. Eu gostaria de ler. Pois não. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Este versículo revela a essência de quem Deus é. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo,
para vivermos por meio dele. O amor de Deus foi revelado de uma maneira muito concreta. Deus enviou o seu único Filho como revelação do seu amor. E foi o seu Filho que, ao morrer por nós, permitiu que nós possamos ter a vida eterna. Agora, eu não tenho como, não é? Um dia, ao chegarmos no céu, a gente vai poder conversar com Adão e Eva. E talvez algumas coisas sejam reveladas. Eu não tenho como imaginar exatamente o que eles sentiram naquele momento em que desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, né? Mas alguma coisa muito, muito pesada eles sentiram, né? Porque a Bíblia diz em Gênesis 3:8, após Deus ter criado o homem, tê-lo colocado no Jardim do Éden para cuidar do jardim e etc., aqui no verso 8 do capítulo 3, mostra que o pecado, esse elemento estranho que não tinha sido planejado, não tinha sido idealizado por Deus, mas que entrou aqui na terra, penetrou aqui na terra. Esse pecado distorceu essa relação entre Deus e o homem, né? Veja o que a Bíblia diz aqui. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Imediatamente, alguma coisa estranha aconteceu. Aquela intimidade, aquele contato direto com Deus passou a ser algo estranho para eles. Começaram a sentir uma separação de Deus. E assim que ouviram a voz de Deus, ao invés de fazer como faziam todos os dias, chegar para perto dele e conversar face a face, fugiram da presença de Deus. É isso que o pecado faz, não é? Precisamente. Eu creio que todos nós temos essa experiência. Eu lembro como jovem, de vez em quando eu ia ao escritório do meu pai e tirava os lápis de cores que ele usava para os seus desenhos. E eu lembro-me quando ele chegava a casa ao fim do dia e sempre que eu ouvia a voz dele, eu ficava com medo, eu escondia-me dele, porque eu sabia que tinha feito algo de errado para com o meu pai. E é precisamente a mesma coisa. Quando Adão e Eva pecaram para com Deus, a primeira reação deles foi esconderem-se da presença de Deus devido ao sentimento de culpa que eles tinham. Exato. Deus havia dito para Adão e Eva, vocês podem comer do fruto de todas as árvores, exceto dessa, né? E a razão para não comer é porque Deus disse para não comer, né? Não comam desse fruto, porque no dia em que comerdes dele, vocês morrerão. Satanás veio e disse que eles não morreriam, eles comeram e a partir daquele momento começaram a morrer de fato, né? Agora, quando a Bíblia diz que a morte é o salário do pecado, de que a morte é o pagamento certo do pecado, a Bíblia está justamente falando dessa separação de Deus, uma separação que, em última instância, vai ser inevitável para quem continuar agarrado ao pecado, né? Eu quero ler esse texto aqui de Romanos, capítulo 6, 23. Romanos 6, 23. Paulo aborda esse tema aqui, quando ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez separados de Deus pelo pecado, uma vez distanciados dele pelo pecado, a consequência natural é a morte eterna. E a pergunta interessante seria, quem são os pecadores? Será que são alguns que são pecadores? O que é que a Bíblia nos diz sobre a natureza humana? Será que eu sou menos pecador do que você, ou você é menos pecador? Será que eu não sou pecador, você é? Quem são os pecadores? A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia é clara aqui em Romanos mesmo, no capítulo 3, voltando um pouquinho aqui, Romanos 3, 23. O que é que diz? Pois todos, seres humanos de todos os continentes, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto significa que todos nós estamos carenciados da mesma salvação. Isso aqui é um detalhe importante, é bom a gente enfatizar isso, porque muita gente pensa e afirma que nós estamos sofrendo no mundo como estamos sofrendo hoje, que o mundo está cheio de miséria, de tragédia, de destruição, por causa do pecado de Adão e Eva. Eles foram os culpados, eles que permitiram que o pecado entrasse na terra. Eu não tive escolha, eu não escolhi, não pensei isso. Olha, nós herdamos de Adão e Eva essa doença, não é? Que é o pecado dentro de nós, essa natureza pecaminosa, nós herdamos de Adão e Eva. Mas a escolha de pecar ou não, a escolha de cometer um ato conscientemente contrário à vontade de Deus ou não, essa escolha será sempre minha, né? E diz aqui, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós acabamos sempre pecando, embora a escolha seja sempre nossa. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. A escolha é minha, portanto, no momento que eu peco, é minha decisão e eu sou pecador porque eu peco. Eu não sou pecador porque Adão pecou, né? Precisamente. E é até interessante porque
embora Adão tenha trazido para dentro do nosso planeta Terra esse elemento estranho, não planejado por Deus, que era o pecado, houve alguém, um segundo Adão, que trouxe esperança de vida. Né? E essas são as boas novas. As boas novas são que, através de Cristo, qualquer ser humano pode ter a vida eterna. Se por Adão veio a morte, por Cristo, pelo seu sacrifício no nosso lugar, nós poderemos obter a vida eterna. O primeiro Adão, a morte. O segundo Adão, a vida eterna. E a Bíblia confirma isso aqui em Romanos capítulo 5, voltando aqui para Romanos 5, 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Pois é, fica mais uma vez claro aqui. É verdade que nós temos essa herança por sermos filhos de Adão, né? Essa herança dessa natureza caída e pecaminosa. Mas, em última instância, a decisão de pecar ou não é nossa. Porque, embora tenha vindo por Adão, o pecado entrou no mundo, existe por Jesus a esperança de uma vida eterna. Enquanto Adão e seu pecado trouxeram a realidade da morte eterna, Jesus oferece para nós a possibilidade da vida eterna. Sim, é verdade. É de facto as boas novas. Jesus veio ao mundo, Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus morreu por nós e é através dele que nós podemos ter esse desejo, essa vontade, essa oportunidade de termos a vida eterna. Agora aqui vem uma questão, por exemplo, o que é que de fato traz a salvação então? É essa morte de Jesus, o que é que essa morte de Jesus representa no processo da salvação? Nós falamos, você falou no começo aqui, que existem 3 fases. Uma em que Deus nos liberta da pena do pecado, da sentença do pecado. Né? E eu creio que é nesse sentido, nesse momento do plano da salvação, que entra o sacrifício de Jesus, porque foi um sacrifício substitutório. Ele morreu para que eu e você não tivéssemos que passar por essa morte eterna. É isso que a Bíblia diz, né? Precisamente, nós vemos que ao fim da sua vida, quando Jesus foi julgado pelos romanos, pelos líderes e pelos líderes romanos e pelos líderes religiosos, ninguém encontrou algo de errado com ele, ninguém encontrou algum pecado na vida dele, não é? E nós vemos aquela experiência daquele líder romano que lavou as mãos, dizendo que não queria nada com este homem justo. E Jesus foi considerado, até o último momento da sua vida, um homem justo. Sim. E então ele, justo, morreu pelos injustos. Ele morreu a morte que nós merecíamos. Sim. Para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Hebreus capítulo 2, versos 8 e 9. Hebreus 2, 8 e 9. Mas nós vemos de justo fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e da honra por causa da morte que ele sofreu. Morreu em nosso lugar, ressuscitou e saiu daquela experiência vencedor. E agora está coroado de glória e de honra. É isso, e por causa disso nós temos a certeza de que a nossa trajetória aqui, embora com percalços e problemas, pode ser vitoriosa também. Eu fico contente em saber que o Ivaldo enfatizou não só a morte, mas a ressurreição de Cristo. A evidência que, de facto, o sacrifício dele é suficiente para nos dar a vida eterna. Exato. Porque como é que eu posso esperar ter vida eterna se eu tenho um Salvador que não conseguiu resolver o problema da morte para ele mesmo? Precisamente. Né? Ele morreu, mas ressuscitou. E isso é que me dá esperança. Tem um outro texto aqui nessa mesma linha que eu quero destacar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Eu vou ler. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então não havia pecado nele, não havia culpa nenhuma nele, mas Ele tomou a nossa culpa, tomou o peso dos nossos pecados, morreu em substituição a nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade, para que nós pudéssemos estar libertos da culpa, da sentença que era nossa,
a sentença da morte eterna por sermos pecadores. E Jesus fez esse sacrifício, um sacrifício que é único e suficiente para salvar todos aqueles que viveram antes dele, para salvar os que viveram na época dele, até mesmo aqueles que o feriram, e com o objetivo de salvar todos aqueles que viriam depois dele, incluindo nós que estamos aqui, incluindo os nossos telespectadores. Né? Esse é um presente, é uma bênção que Deus nos deu. Agora, como resultado disso, não é? Como de fato se manifesta a salvação? Como procede a salvação daí para frente? Jesus morreu por mim e por vocês. Quer isso dizer então que a salvação está garantida, porque Jesus morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Daqui para frente eu não preciso mais me preocupar então com nada. Existe algo que eu preciso fazer? Será que eu tenho que ajudar a salvação de Jesus ou a salvação está garantida? Como é que é isso? Há um passo que todos nós devemos dar. É o passo de reconhecermos que somos pecadores e, por sermos pecadores, precisamos da salvação. Então, ao reconhecermos que somos pecadores, o passo que nós podemos dar, o primeiro passo, é de nos arrependermos dos nossos pecados. Okay. E a Bíblia faz uma promessa maravilhosa de que se nós confessarmos os nossos pecados, nós nos arrependermos, Deus nos irá perdoar. E então podemos ler esse versículo que nos dá essa mensagem em Atos, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Portanto, disse o apóstolo Pedro à audiência naquele dia de Pentecostes, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. O perdão está disponível. Deus pode nos perdoar, mas nós temos que dar o primeiro passo, que é pedir esse perdão, arrependermos e pedir esse perdão. É a única condição aqui que Pedro apresenta, né? Ele não diz se Deus estiver de bom humor, ele vai fazer isso por você, se estiver num bom momento, não. Arrependa-se, se arrependendo, o perdão está sempre disponível, como você falou. Temos que reconhecer que nós somos pecadores, temos que reconhecer que precisamos de sermos salvos, temos que reconhecer que a salvação vem por nós através de Cristo e temos que fazer um pedido pessoal a Deus, que pode ser feito em qualquer altura. E ao fazermos esse pedido pessoal a Deus, pedindo o perdão, Deus prometeu nos arrependermos. E podemos fazer esse pedido pessoalmente, apenas através de uma pequena e simples oração. Deus, perdoa-me dos meus grandes pecados. Temos acesso direto, né? Acesso direto, precisamente. Isso, você tocou num ponto que eu quero voltar aqui e destacar que é interessante, porque às vezes Deus é um Deus pessoal, certo? É um Deus que está interessado em cada detalhe da sua vida. E você, ao conversar com Deus, a pedir perdão a Deus, você deve ser direto também, específico. Se existe uma falha que você cometeu específica, peça perdão a Deus especificamente por aquela. Deus não quer que você chegue à noite, no final do dia, e diga, Senhor, obrigado pelo dia, perdoa-me, me dá uma boa... Não. Se há coisas que não foram bem no dia, converse sobre aquilo com Deus especificamente. Peça a Deus perdão por aquele detalhe específico e o perdão, se arrependa daquilo e o perdão vai estar disponível a você. Sim, é uma promessa maravilhosa que nós podemos obter o perdão se fizermos esse pedido a Deus. A nossa vida espiritual tem vários planos. Um plano é a vida em que nós temos a vida espiritual em comunidade com outros cristãos. Mas há a dimensão importante, a dimensão mais importante talvez seja a dimensão que nós tenhamos com Deus a nível pessoal. Não é? E é o que Deus quer de todos nós. Quer ter um contacto pessoal com cada um de nós. Eu quero chamar a atenção para um outro texto aqui nessa linha. 1 João, capítulo 1, verso 9. É um dos meus versículos mais maravilhosos, que eu mais gosto de ler. Então vou deixar você ler. Com certeza, com certeza. Se confessarmos os nossos pecados, não os pecados do vizinho ou dos amigos, os nossos primeiros pecados, os nossos pecados pessoais, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, duas coisas acontecem. Deus perdoa e, através do seu Santo Espírito, começa-nos a purificar de todo o mal que existe nas nossas vidas. A nossa natureza começa a ser transformada. É a tal segunda fase da salvação. Além do perdão, vem o poder de Deus que entra nas nossas vidas e o poder do inimigo, o poder do pecado, começa a ter cada vez menos evidência nas nossas vidas. Exato. É um lindo texto esse, é uma linda aplicação. Muito obrigado. Agora aqui vem a questão, por exemplo, somos salvos pela graça, mediante a fé, Deus nos salva, aceitamos o sacrifício de Jesus, então dali para frente
Deus me perdoou todos os pecados. E dali para frente, do momento que eu aceitei Jesus para frente, será que está tudo certo agora? Não tenho mais que me preocupar? Será que eu não vou mais pecar? Eu estou livre de pecar? E a resposta a Bíblia tem. Infelizmente não, porque é da nossa natureza, né? Nós vamos pecar. Mas tem um texto de Paulo, Romanos capítulo 8, verso 1. Tem um texto, esse texto de Paulo ele é precioso porque ele nos enche de esperança, né? Paulo diz aqui, em Romanos capítulo 8, verso 1, ele fala assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, é inevitável, eu vou falhar, eu vou cair, eu vou pecar, mas Paulo diz aqui, não existe condenação. Por quê? Porque eu tenho um intercessor, eu tenho alguém que morreu por mim, que agora comparece ao lado do trono de Deus, e que quando alguém tenta acusar, quando o inimigo tenta acusar, Jesus diz assim, não, não. Esse foi comprado, foi lavado pelo meu sangue. Esse é um dos meus. Ninguém pode acusá-lo, portanto, não há condenação. Fantástico, são boas novas. Cristo é o nosso único sacerdote, que está disponível a qualquer momento. Exato. E sempre que nós, pela fé, confessamos os nossos pecados a Ele, podemos ter a certeza do perdão e da salvação. Como conversamos no outro programa, não existe por causa disso uma liberdade para nós vivermos pecando. Não é? Sim. Não é porque, bom, Jesus morreu por mim, me garantiu a salvação, estou livre da condenação do pecado e agora eu posso sair pecando. Não é isso. Né? Isso não me dá liberdade. Mas eu posso ter certeza de que o sacrifício de Cristo, com a sua ressurreição, foram suficientes, e agora suficientes para a minha salvação, e agora Ele intercede diante de Deus por mim. Sim, se Deus quer salvar a nós, parte da salvação não é só o perdão. Parte da salvação é a restauração do ser humano, não é? E, por conseguinte, se nós queremos ser restaurados, teremos que decidir seguir a Cristo. E é através do Espírito de Deus que nós vamos ganhando cada vez mais vitórias sobre a nossa natureza pecaminosa e sobre o pecado em si. Mas só finalmente, quando Cristo vier, é que a presença do pecado no mundo e nas nossas vidas pessoais irá findar por completo. Mas justamente nesse ponto, então, nós estamos como que na segunda fase, né, da salvação. Estamos comentando aqui sobre a segunda fase, porque Deus vai nos livrando do poder do pecado. Né? O fato de estar salvo, de não estar sob condenação, não me dá liberdade para continuar pecando. E não me dá liberdade, e como um processo, como resultado da minha união com Deus, na verdade, o poder do pecado vai deixando de ter efeito na minha vida. Até que um dia a gente chega ao momento final em que o pecado será extinguido. Né? Eu quero chamar a atenção para uma outra passagem aqui, 1 João, capítulo 5, 11 a 13. 1 João 5, 11 a 13. Porque Adão, pelo seu pecado, trouxe a condenação da morte eterna. Jesus, ao morrer por nós, trouxe a possibilidade da vida eterna. E como é que isso se processa de fato? 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Jesus. Então aqui está a fórmula. Nós temos vida eterna, Jesus morreu para nos dar vida eterna, ressuscitou e intercede diante do trono de Deus, agora no santuário celeste por nós. Mas João diz claramente aqui, é aquele que tem o Filho é que tem a vida. Não é uma coisa mágica, não é Jesus fez... Jesus morreu para a salvação da humanidade toda, mas a salvação é pessoal, não é isso? Precisamente. Eu preciso aceitar pessoalmente, preciso ter essa conexão com o Filho para que eu possa desfrutar dos benefícios dessa salvação que Ele providenciou. É uma relação contínua. Contínua. Que começa quando nós aceitamos a Cristo e nunca irá findar, mesmo além da segunda vinda de Cristo. Então a salvação, de uma certa maneira, ela pode ser experimentada agora. Sim, né? sim. É isso que a Bíblia diz aqui. Se a gente ler, vou pedir que você leia João, capítulo 3, verso 16. É talvez o versículo mais conhecido do Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é agora já. A gente já pode, através dessa relação, experimentando os benefícios da salvação. Né? A gente está com o tempo acabando de novo, não parece, né? O assunto é empolgante, o tempo vai passando rápido. Eu queria um comentário seu final e queria que também aproveitássemos aqui para você estender um convite para que visitem sua igreja, onde fica
aqui em Toronto. O endereço vai aparecer na tela, mas diga o nome da igreja para que as pessoas saibam. Com certeza. Eu gostaria de convidar todos os nossos telespectadores para começarem uma vida nova. Essa vida nova poderá começar com uma simples oração, pedindo que Cristo entre nas nossas vidas. E segundo, poderá continuar com a leitura das Escrituras divinas. E eu peço que qualquer pessoa que esteja interessada em estudar as Sagradas Escrituras, que faça apenas um pequeno convite e que nós, pelo correio ou pessoalmente, poderemos ajudar neste novo caminho da sua vida. Serão todos bem-vindos a visitar a Igreja Adventista Portuguesa do Toronto. Obrigado, pastor Nunes. Vamos fazer uma oração. Pai amado e bendito, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pela esperança da Tua Palavra, porque nela nós encontramos esperança para a nossa vida, reconhecendo que precisamos ser salvos das garras do pecado e estando unidos com Jesus, tendo o Filho de Deus entronizado em nosso coração, a nossa vida será uma vida de vitórias. Amém. Obrigado por isso e abençoa cada telespectador, cada ouvinte que acompanhou esse programa. Enche a sua vida de bênção também, Senhor. Eu te peço e agradeço, desde já, humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se o assunto discutido hoje aqui despertou o seu interesse em aprender mais sobre as Escrituras, visite o nosso website, estaescrito.ca, e lá você vai ter muito mais informações. Você pode também, estando aqui no Canadá, receber uma cópia em DVD deste programa. E seguem aqui as informações para que você receba a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Escreva ainda hoje. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Foi muito gostoso, mas eu quero agradecê-lo por estar aqui conosco. Agradecer também ao pastor Nunes, mais uma vez. Espero ouvi-lo de novo aqui, que não seja a última. Foi uma grande bênção poder passar este tempo consigo. Muito obrigado. E se você quer mais informações sobre este assunto e mais contato com o Está Escrito, visite o nosso website, estaescrito.ca, visite a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, faça contato conosco, faça o download das lições desse assunto. Nós esperamos que Deus abençoe a sua vida grandemente. Até o nosso próximo encontro e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.